Olha, professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Brasília. Acho que é a primeira vez que o senhor participa com a gente aqui no ar. Eu queria saber do senhor o seguinte: vou pedir para o nosso Bruno colocar na tela aí. Essa semana a gente falou no programa do Melo a respeito de uma grande curiosidade, né? O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, está devolvendo aqui, até coloquei até entre aspas, né, o marco zero da BR, que um dia se chamou Rodovia Macapá-Clevelândia do Norte. Naquele tempo ela se chamava BR-15, eu acho, e hoje é a BR-210. O Bruno está colocando na tela aí essas imagens. E o senhor nos ajudou nessa consultoria, né, professor? O senhor tem ideia de quando é datado esse marco zero da BR, o professor? Olha, eu estimo, bom dia inicialmente a você, aos ouvintes do programa, eu estimo que ele seja entre 44 e 45, foi quando o Janari iniciou as atividades dele e se dedicou mais diretamente à rodovia. Ele tomou posse em 25 de janeiro de 1944 e ele já sabia, já tinha conhecimento de que a rodovia ela tinha 25 quilômetros abertos. A partida saía de onde está hoje ali aquela parte da cidade que engloba a Praça da Bandeira, o Palácio do Governo, a sede do Macapá e especificamente a sede do Macapá, por onde passava a pista do aeroporto da Paner do Brasil. E bem ao lado da pista era uma estradinha vicinal, bem estreita, carroçável. Ficou colocada uma corrente e presa a dois postes, né? Não tinha assim peça de concreto, eram dois postes. A corrente ficava ali exatamente para impedir que as pessoas que não tivessem nada a fazer na rodovia demandassem naquele sentido. É preciso que se diga que naquela época não tinha ainda o Hospital Geral de Macapá, claro que a maternidade também não, que ela veio posteriormente, e aquela área era o campo de pouso. Quem toma o sentido rio, centro da cidade, no rumo assim, digamos, da Ildemar Maia, e você via de um lado o campo de pouso, que ele enveredava e parava onde é hoje a Praça da Bandeira, ali era a cabeceira da pista. E esse marco, essa corrente ficava bloqueando a passagem, que seria o final da Iracema Carvão Nunes, que também era muito incipiente naquela ocasião. Você falou ainda há pouco sobre a BR-156, rodovia BR-15. Na verdade, ela não tinha uma denominação específica e ela tinha sido rotulada pelo general Rondon, quando ele esteve aqui em 1929, como rodovia Macapá-Clevelândia, né? E é bom que se diga que, claro, não dava para colocar no marco Clevelândia do Norte, né? Porque nós temos uma outra cidade com o nome de Clevelândia, também uma homenagem a Grover Cleveland, presidente dos Estados Unidos, lá no Paraná, que é simplesmente Clevelândia. A nossa aqui, Clevelândia do Norte, para fazer a devida distinção. E o Janari, quando começou, então, a programar a sequência da Macapá-Clevelândia, ele rotulou-a e designou-a Trans-Amapá, que ela iria exatamente ligar as duas partes do território, né? Então, território do Amapá, que seria a margem do rio Amazonas, a margem direita do rio Oiapoque. Essa era a denominação. Os 25 primeiros quilômetros da rodovia, ele saía dessa área que eu falei, onde está hoje a sede do Esporte Clube Macapá, seguindo por uma vicinal muito incipiente, até alcançar a Jovino de Noá, onde está de um lado a maternidade, do outro lado a pediatria. Ali onde está a pediatria e o CCA, fazia uma diagonal. Ele não seguia reto até alcançar a Leopoldo Machado. Ele fazia uma diagonal e ia chegar lá no outro canto, né? Daquela outra rua que passa por trás do CCA. Dali ela seguia também, ainda num traçado ainda mais, pode-se dizer até inexpressivo, incipiente, a alcançar o ponto que depois passou a ser cortado pela Padre Júlio Maria Lombardi. E aí se estendeu.
foi até a Lagoa dos Índios, foi feita uma ponte, ultrapassando a ponte eles seguiram, e lá adiante, tem hoje um posto de gasolina que o pessoal chama do Norte, e começa ali o Marabaixo 1, ele derivava à direita, atravessava até chegar no outro ponto onde hoje tem a rodovia 210 e está o posto rodoviário de Macapá. Daí ele seguia até a entrada para a Pedreira, que era o quilômetro 25. Dali para diante era só campo, com alguns caminhos, mas o trabalho não era assim um trabalho feito por máquinas pesadas, passou a ser feito depois, né? Era assim um trabalho quase que manual. Mas eram carroças que circulavam ali, porque a carência de veículos automotores aqui era muito difícil. Pois é, eu tenho que atualizar quem está com a gente só na FM, quem está chegando agora, a gente está conversando aqui ao vivo por ligação de áudio com o professor Nilson Montoril, professor, historiador, colega nosso aqui do Sistema Diário, assina a coluna Coisas Nossas no Jornal Diário do Amapá. Esses dias não está sendo editada por conta da pandemia. O jornal está com o seu caderno, está reduzido a sua tiragem, as suas páginas, né? Mas, professor, eu estou então rememorando, a gente quis saber do professor Montoril qual era a importância histórica, a gente já sabe, né, do marco zero da BR-210, que outrora se chamou Rodovia Macapá-Clevelândia. Esse marco zero, esse obeliscozinho, ele foi devolvido, não no traçado original, conforme o professor Montoril muito bem discorreu aí, mas ele está sendo colocado aqui no quilômetro zero do novo traçado. Aquela época, então, era melhor transpor a Lagoa dos Índios do que o Lago do Pacoval. Era uma dificuldade, era um ponto de estrangulamento, o Macapá não conseguia se expandir por conta do Lago do Pacoval, é isso, professor? O Lago do Pacoval ele foi transposto muito depois, porque ele era largo, ele era profundo, era um pouco mais profundo do que é hoje. Hoje está muito raso, está muito assoreado, né? E tinha uns miritizeiros, eu como moleque cansei de passar ali por cima, que a gente ia passarinhar lá para a área da dona Chiquita Rola, que corresponde ao São Lázaro, era dela e do seu José de Almeida, eram dois fazendeiros que tinham criação de gado ali naquela área, eram áreas particulares. Também isso impedia que se avançasse sobre terras que não pertenciam ao governo. E como tinha a intenção de fazer uma ligação também com o Porto de Santana, e isso já aconteceu em 1949, quando o governo instalou aqueles barracões que até sediaram a prefeitura, aquilo não era da ICOME, aquilo era do governo. O governo é que gerenciava o porto. E então houve essa derivação para Santana. Aquele ponto, onde eles chamam quilômetro 9, isso passou a ser feito a partir de 1957, porque não corresponde para a BR-156, ou para a rodovia Janari Nunes, ou para a BR-15, ou para Macapá-Clevelândia, ou para Trans-Amapá, ali não correspondia ao quilômetro 9, era muito mais. O quilômetro 9, na verdade, era uma referência a uma estação de ferro, uma estação da estrada de ferro do Amapá, construída pela ICOME. Ainda hoje o pessoal se refere onde eu moro lá no quilômetro 9. Ficou esse hábito, mas essa quilometragem não era da rodovia, da estrada de rodagem, né? Era sim da estrada de ferro. Aquela área que ficou muito tempo isolada entre a antiga Macapá Santana, depois Duque de Caxias, hoje Duca Serra, e ligando lá adiante a 210, né, perto da estação rodoviária, não, como é o posto rodoviário. Isso aqui, ela foi aberta, a estrada foi aberta exatamente para poder atender, porque nós tínhamos criadores de gado na região da Lagoa dos Índios. Depois, aquela área que liga, hoje se chamam linhas 1, linha 2, linha 3, Tamarabaixo 1, 2, 3, 4, por ali, também havia criadores de gado, era chamada Lagoa de Fora. Então não foi por acaso que a rodovia foi feita com aquele traçado, né? Que parecia assim muito esquisito, muito distante, não. Ela foi feita seguindo naturalmente o que o panorama apresentava na época, um panorama de ordem econômica, e se criava
estava até relativamente bem gado naquela região ali. Agora, Bacana. quando chegava lá na 210, aí ela seguia normalmente. E é preciso também se dizer o seguinte, que quando chegava naquele ponto onde está hoje a estação a polícia rodoviária, ela tinha uma derivação para a direita para chegar até o Curiaú, porque não podia ultrapassar o canal do Jandiá, que eram terras particulares, né? Então ela fazia isso. Já tinha pro Curiaú. o componente fundiário aí, né? Professor, o nosso tempo, infelizmente, já estourou. Eu também me comprometi de ficar com o senhor 10 minutos aqui, porque o senhor tem já um compromisso familiar daqui a pouquinho. Fica aqui o nosso agradecimento de público. Dizer também que eu quero muito avançar sobre outras questões, assim como isso tudo a passar, eu faço questão de ir até a sua casa, da gente gravar um vídeo, né? Com todo esse seu acervo, saber como é que o senhor organiza essas coisas todas aí na sua casa. Quero de público aqui assumir esse compromisso de contar um pouco mais da sua trajetória como historiador e grande fonte de informações para todos nós da imprensa, da academia e dos órgãos oficiais, que eu sei que o DENIT já recorreu a um dos seus artigos. Por hora, muito obrigado, um excelente final de semana. Saúde para o senhor, professor. Tá bom, obrigado. Para vocês também, estou aqui às ordens. Um abraço.